consegue até parecer melhor que os outros, enganar todo mundo, tá certo? E que você só percebe que o cara é um psicopata depois que ele enganou todo mundo e você vê que ele não está sentindo nada. Ele está se achando lindo, maravilhoso, não tem arrependimento, não tem vergonha na cara, não tem nada. Se faz, ainda é a vítima, ele que é a vítima. Né? Então, esse 10% hoje deve estar pelo menos 30, 40, gente. Então, é uma coisa catastrófica. Quer dizer, não é só o problema de... porque no Brasil tem isso, você fala cultura, as pessoas pensam cultura como um adorno, um enfeite, uma coisa para o fim de semana, né? Quer dizer, o nego vive na falsidade, na loucura o tempo todo, no fim de semana ele vai ouvir um concerto, vai ver uma peça de teatro, né? Então é o conceito cosmético da cultura. A cultura é uma coisa que não altera nada, só enfeita um pouco a aparência. Mas, bom, se fosse isso, ela não seria necessária absolutamente, só seria necessária justamente para essas profissões, publicitário, etc, etc. Então, o próprio fato deste conceito de cultura ser tão corrente nas classes altas brasileiras, sobretudo em São Paulo. São Paulo, a classe alta de São Paulo é todinha assim. Não é isso? Então, o negro não sabe nem os 10 mandamentos, tá entendendo? Mas ele quer cultura, ele quer se enfeitar um pouco, para enfeitar a sua miséria. Né? Então, olha, eu conheço bem essa classe alta de São Paulo, conheço muitíssimo bem. Muitos foram meus alunos antigamente, numa época que eu ainda não era um professor bom que nem agora. Porque naquela época eu dizia, ensinava, eu falava para a Roxane, eu sou o maior fracasso pedagógico da América Latina. Porque eu ensino, os caras não aprendem nada. Depois do ano de 2000 e pouco, virou um negócio. Começou a dar resultado. Os alunos começaram a aprender. Falaram, agora eu não sou o maior fracasso pedagógico da América Latina. Tá certo? Então, e o meu público, no tempo de São Paulo, era esse aí. Tá certo? Então, a minha grande ambição é esta aí, despertar este senso da realidade, não é isso? Como algo que está para além do nosso discurso, e que é perfeitamente cognoscível, e que de certo modo é comunicável para além, não sem palavras, mas para além das palavras. Não é isso? Só que, se não há mais intelectuais sérios capazes de meditar as coisas, restaurar o senso da realidade por baixo das impressões, o universo inteiro das comunicações fica à mercê dessas profissões que vivem de dar impressão. E eles estão pouco ligando para a sua saúde mental. Muito saúde espiritual para nem falar. Tá certo? Então, quer dizer, quando essas profissões se tornam dominantes e não existe nada para contrabalançá-las, meu filho, a sociedade vira um hospício dirigido pelos próprios loucos. Quando o pessoal descreve essa situação de hoje, né, em que você vê os bandidos julgando os bandidos e uns absolvendo os outros, essa turma do STF correndo para proteger os delinquentes. Então eu digo, bom, isso aí é o Dr. Mabuse, que é o psicopata internado no manicômio judiciário de onde ele governa o país. Né? Então, mas piorou, né? Piorou, porque naquele tempo o Dr. Mabuse estava no manicômio judiciário. Hoje não. O país inteiro virou manicômio judiciário. Tá certo? Então, e nós temos que parar com isso, gente. Não é um problema que está na política. Não é. É muito mais fundo o negócio. Nós temos que restaurar o senso da normalidade humana, da medida humana. Na hora que você vê pessoas falando a sério, né, que tem que fazer operação transexual em crianças de 4, 5 anos, né, sabendo-se que dos transexuais operados 41% se suicidam, e o cara fala isso como se fosse uma coisa normal, é claro que perdeu totalmente o senso da realidade. E tem apenas o quê? O senso da imposição, o senso da arrogância, tá certo? Da imposição de critérios. Por exemplo, e essas ideias elas aparecem do dia para a noite e de repente são vendidas como se fossem mandamentos divinos, né? Imperativos categóricos universais que ninguém pode ficar contra. Por exemplo, a ideia dos banheiros unissex. Isso apareceu há 3 ou 4 anos atrás. Agora já está ficando obrigatório. Né? Por quê? Porque o transexual se sente constrangido de ir no banheiro de homens. E a mulher não fica constrangida de estar no banheiro cheio de homem vestido de mulher? Então, o que é isso? Cadê os direitos da mulher? Então, essa coisa dos direitos, o meu direito, seu direito,
isso aí também é tudo charlatanismo, meu Deus do céu. É isso. As pessoas não sabem nem o que é um direito. Eu digo, o direito, como dizia Simone Weil, é obrigação no terceiro. Por cada direito que você inventa, você está sobrecarregando alguém de uma obrigação. Então aparece uma idiota como Mariana Chauí dizendo a democracia é a expansão dos direitos. Eu digo, ah é? E em cima de quem vai cair a obrigação de cumprir os direitos? É? Ah, cai em cima da sociedade e do Estado. Mas quem é a sociedade e o Estado senão nós mesmos? E o que é isso aí? É raciocínio, vamos dizer, inteiramente abstrativo. É a abstração que esqueceu que é abstrata, a abstração que pensa que é concreta. Isso é uma doença da inteligência humana. Não é isso? E quanto mais abstratista é o sujeito, mais eloquente será o discurso dele, porque o impulso que ele tem de colocar todo mundo dentro daquele mundinho é incoercível, porque isso é a vida dele, é a única vida que ele tem. A Márcia Tiburi se enquadra nisso, né? Nossa Senhora! Fazendo, né? expulsando a menina lá do Palácio do Planalto. Quer dizer, ela está vivendo uma realidade. Olha, eu garanto para você que a Márcia Tiburi, ela vive falando de fascismo, eu garanto que ela nunca leu um único livro sobre o fascismo, ela não tem a menor ideia do que é o fascismo. Que é um negócio que eu já li tanto livro sobre isso. Eu sei que o fascismo é um fenômeno dos mais complicados que existem. É? O maior estudioso do fascismo nos Estados Unidos é o James Gregor, né? Ele é até um italiano. Ele foi aluno de Giovanni Gentili, que é o grande teórico do fascismo. E ele mudou para os Estados Unidos, acho que quando era criança ainda, e virou grande estudioso do fascismo. E ele guarda uma boa recordação do Gentili como professor, embora toda a vida dele seja uma descrição terrificante do fascismo. E você vai ver que o problema do Giovanni Gentili é esse mesmo que eu estou falando, é o mesmo problema da Márcia Tiburi. É um negócio assim, ele ficou obcecado pela ideia do Estado, ele leu Hegel, que o Estado é a criação máxima do gênio humano, etc. Ele ficou fascinado com isso e acha que nós existimos para servir o Estado, e tudo que ele faz, né, todo o sistema pedagógico dele é baseado nisso, a psicologia dele é baseada nisso. Nós somos abstratos, o Estado é concreto. Né? Então, o fascismo, a origem do fascismo está nessas ideias. Né? Então, a ideia comum de que o fascismo é apenas uma coisa de gente truculenta, brutal, não, o fascismo teve grandes pensadores, tão grandes quanto Michel de Montaigne, ou René Descartes, etc, etc, só que todos loucos, pô. Né? Então não é um problema de falta de categoria intelectual. Nós aqui, os comunistas, nós somos caras evoluidíssimos, civilizadíssimos, eles são apenas os truculentos. Fala, não. Ó, quando os nazistas começaram a matar gente na Alemanha, que foi depois de 1933, os comunistas já tinham matado milhões. Não é isso? Agora, os comunistas têm o gênio da propaganda, isso sempre tiveram. Você lê a vida do Willy Münzenberg, quer dizer, era um mágico. Ele conseguia convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Né? E quando ele pegava descobria uma verdade, ele misturava ali com 20 mentiras. Tá certo? E ficava mais verossímil ainda. Né? Você quer ver uma história? Por exemplo, todo mundo. A história do incêndio do Reichstag, do parlamento alemão. Então, apareceu o Reichstag queimado, os nazistas imediatamente culparam os comunistas e começaram a fazer uma caça às bruxas. Daí os comunistas reagiram fazendo um negócio chamado Brown Book, o livro marrom, foi publicado na França, na Inglaterra, todos os países, né, dizendo que aquilo é uma conspiração de um grupo homossexual, presta atenção, um grupo homossexual nazista, chefiado pelo Ernest Röhm e pelo Hermann Göring, que havia um túnel secreto entre o Reichstag e a casa de um deles, né, e que eles eram amantes do garoto holandês que tocou fogo, tal do não sei que Lubke, né, aquele garotinho bonitinho, e que eram amantes e que eles que tinham mandado tocar fogo para culpar os comunistas. Bom, esta versão ela pegou no mundo inteiro. Pode ser, pode não ser, só que é o seguinte, não tem nenhuma prova. Se você pensar, quem tocou fogo no Reichstag? Ninguém sabe. Né? Acontece que eles fizeram isso contando, na primeira parte do livro, contava a história do Reichstag dando esta versão, do túnel secreto. Você, quando foi um investigador entrar no túnel secreto, o túnel era tão complicado que o sujeito se perdeu lá dentro e tiveram que ir buscá-lo. Quer dizer, o túnel não dava na casa do Goering coisíssima, não, dava em 1 milhão de lugares diferentes. Né? E assim, a história toda inventada. Mas na segunda parte do livro eles contavam que as truculências que os alemães estavam fazendo no campo de concentração, que já tinham ali prendido, já tinha 70 mil presos políticos, 30 e pouco, né? Bem antes da guerra, e tudo isso era verdade. Então,
As verdades da segunda parte venderam a invencionista da primeira. Né? Isso aqui, na verdade, isso é um enigma até hoje. Quem queimou o Reichstag? Ninguém sabe, mas os comunistas eram muito melhores de propaganda do que o Dr. Goebbels. Quer dizer, o Dr. Goebbels comparado com o Wilhelm Münzenberg, meu Deus do céu, né? Era a Márcia tipo. Então vamos lá. Como sempre, tem umas perguntas muito interessantes que não vai dar para responder a todas, mas vamos responder as que for possível. Que o Francisco Augusto diz: já li Hobbes há muito tempo, mas quero entender na leitura, na verdade, a ideia de que o homem é o lobo do homem aplica-se ao que ele chama estado da natureza, onde os homens desejam as mesmas coisas e têm as mesmas necessidades, o mesmo instinto de autopreservação. Por isso, o estado natural é conflito, guerra. Apenas por meio de um contrato, um pacto formal entre pessoas iguais que renunciam à sua liberdade e toda a tranquilidade, é que as pessoas passam a desejar o bem comum. E isso é feito por meio do direito positivo que se mantém pelo legislativo. Muito bem. Acontece o seguinte: o estado de natureza não existe. Isto é uma abstração, vamos dizer, uma figura de linguagem baseada na ideia de que entre os animais tudo é caos. Mas, na verdade, você não encontra nem uma comunidade de formigas onde não existe uma ordem. Então, as formigas fizeram um contrato também. Em todas as espécies, você vê claramente a autodefesa da espécie e da comunidade contra as espécies inimigas. É a coisa mais óbvia do mundo. E também a ideia, vamos dizer, do interesse mútuo. Tá certo? A mãe que protege os filhinhos, tá certo? Ou o macho que protege a fêmea. Isso você vê entre macacos, saguis, lobos, etc, etc. Então, que raio de estado de natureza é esse? É uma imagem forçada a partir, vamos dizer, da seleção de um aspecto da realidade, onde você vê que os animais são aparentemente mais brutais do que o ser humano, então você destaca esse pedaço e cria uma imagem da natureza inteira com base naquilo. E em cima dessa abstração, tá certo? Você cria uma segunda, que é de que o homem é o lobo do homem. Tá certo? Então você separa abstrativamente um aspecto da vida animal de todos os outros aspectos, destaca o primeiro como se ele fosse a verdade total. Tá certo? Em seguida você faz uma analogia entre isto e o homem, quer dizer, uma figura de linguagem em cima de uma figura de linguagem. Né? Em terceiro lugar, vai surgir a ideia do contrato. Quer dizer, antes era tudo um caos, daí eles se reuniram e fizeram um contrato. Mas como eles combinaram de fazer o contrato? Não é isso? Para fazer um contrato, você precisa haver um acordo prévio, anterior ao contrato. Um acordo de contratar. Não é isso? E, além disso, quando você vê a ordem nas espécies animais, a ordem que hoje é bastante conhecida, né, na etologia, está sendo estudada desde os anos 20, você não tem uma comunidade animal onde não existam regras que todos obedecem. Tá certo? Então, vamos dizer, o estado de natureza é uma pura invenção, uma figura de linguagem amplificada. E o contrato é outra figura de linguagem. Quer dizer, o contrato pressupõe, vamos dizer, um acordo de contratar, o que é anterior ao contrato, portanto. Não é isso? Então, não existe nem o estado de natureza e nem o contrato. Em suma, tudo que o sujeito está falando vale nada. Absolutamente. Nós temos. Por que a gente ser tão subserviente a um sujeito só porque ele é um filósofo que todo mundo estuda, etc, etc. Nós não podemos confundir a história da filosofia com a história das ideias. Na história das ideias, as ideias são medidas pela sua influência, pelo seu poder e se tornam importantes. Mas na história da filosofia, você quer saber se as ideias são valiosas, se elas te ajudam a entender a realidade ou se elas te imbecilizam. E esta aqui, obviamente, é imbecilizante. Não é isso? Agora, hoje em dia é moda você confundir as duas coisas. São duas disciplinas que, vou dizer, cujo critério é exatamente o contrário. E hoje em dia a história das ideias tende a engolir a história da filosofia. Não é isso? Então, eu acho que todas as filosofias devem ser julgadas severamente, todas elas. Quer dizer, o sujeito está querendo o quê? Está querendo. A pretensão de um filósofo é, no mínimo, influenciar a humanidade. Né? Ele quer influenciar a humanidade para quê? Para o bem dela. Isso depende de saber se a alma dele tem amplitude suficiente para distinguir o bem e o mal. Às vezes não tem. Não é isso? Então, no Hobbes, tudo é absolutamente forçado.
o estado de natureza é forçado, o lobo do homem é forçado, o contrato é forçado. Nada disso existe, não é que não existe. Não pode existir, isso é incongruente com a estrutura da realidade. Tá certo? Então, para que serve essa filosofia? Serve para justificar o governo forte e ditatorial centralizado que ele queria. Por quê? Porque ele estava assustado com as guerras da religião e achou que para botar ordem naquilo precisava, né, um governo forte. Eu digo, bom, as guerras da religião certamente foram um mal, mas comparado com tudo que veio depois, comparado com toda a violência que o governo forte fez, a gente fica com saudade das guerras da religião, né? Lucas Bezerra pergunta, utilizando o critério dado pelo senhor, se quando diz que aqueles filósofos que querem nos prender em seus mundinhos, querem nos enganar, podemos dizer que Kant é um daqueles que querem nos enganar, mas com certeza, porque ele não parte de nenhuma experiência da realidade, ele não parte sequer de uma pergunta, ele parte de uma imagem da paz universal. Ele quer instaurar a paz universal. Então, tudo o que ele raciocinou é para chegar na tal da paz universal, né? Ou seja, você tem um modelo de realidade ideal que preexiste a todo o desenvolvimento da sua filosofia e, de certo modo, a guia. Não é isso? Agora, o Aristóteles diz o seguinte, a filosofia começa com o espanto, começa com a perplexidade, não com uma solução prévia, não com um ideal prévio. Não é isso? Então, a realidade é soberana, ela é maior que nós, ela nos abrange, ela tem todos os direitos e nós não temos nenhum perante ela. Nós não temos nenhum direito contra a realidade. Nenhum. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é humildemente buscar o que ela está nos dizendo. E para isso, quando você tem uma ideia brilhante, você tem que perguntar, e se não for assim? Então, cada uma dessas ideias só vale algo ser confrontada e articulada com a sua contrária. Então, por exemplo, será no estado de natureza, o homem é o lobo do homem, depois vamos ver se o lobo é o lobo do lobo. Você nunca vai dizer, lobo não come lobo? O lobo come ovelha, come vaca, come coelho. Às vezes come até gente, é raro, mas come. Tá certo? Mas não come lobo. Poucas sociedades são tão solidárias quanto a sociedade dos lobos. Não é isso? Então, ali tudo é na base da regra. Né? O sujeito conquista o posto de chefe de acordo com regras muito claras que são repetidas, cuja aplicação é repetida há milênios. Ninguém desobedece. Tá certo? Entre formigas é assim, gente. Né? Então, essa imagem, vamos dizer, do mundo animal como sendo inteiramente egoísta, quer dizer, o indivíduo prevalece sobre tudo, fala, claro que não. Né? Senão essas sociedades não teriam durado nem um dia. Também, quando você vê, esses dias mesmo saiu uma pesquisa mostrando a função que nas sociedades humanas teve o sacrifício humano. O bode expiatório. Quer dizer, confirmando tudo aquele negócio do René Girard. Certo? Eu digo, bom, então isso aí era um contrato social. Eles fizeram um contrato social, assim, nós pegamos um coitado, nós jogamos toda a culpa em cima dele, nós o matamos e tudo fica em ordem. Isso é um contrato social. Né? E isso é mais lupino do que qualquer coisa que os lobos façam. Eu nunca soube dos lobos sacrificar um lobo para botar ordem no coreto. Né? Então tudo isso aí é apenas uma figura de linguagem, né? Preenchida de uma linguagem pretensamente científica. E sempre assim, é o maldito ideal. Né? Quando eu digo, olha, o negócio do celibidache, né? Os ideais, as intenções, é isso que ferra com tudo. Vamos lá. Valdir Filho pergunta, será que o homem é lobo de si mesmo, no sentido de que a consciência pode se tornar autodestrutiva existencialmente? Bom, ela pode se tornar isso, mas quer dizer que ela seja isso sempre. Então, existe esse lado, sim, de autodestruição, mas existe o lado da autossolidariedade, da autopreservação, etc, etc. Além disso, se você confrontar esta noção, vamos dizer, do homem, lobo do homem, como autoconsciência destrutiva, você está contradizendo o Hobbes, porque ele diz que a destruição vem do predomínio absoluto do autointeresse, não da autodestruição. Ele está falando da destruição do vizinho, não da autodestruição. Está falando da autopreservação. Então os animais, segundo ele, só têm o instinto de autopreservação e por isso mesmo quem pode mais chora menos. Eu digo, bom, existe o quem pode mais chora menos, mas não é desregrado. Né? Tudo tem determinadas regras e elas são
por assim dizer, invioláveis, elas duram milênios. Né? Se você pegar a primeira tribo de macacos, se comportar mais ou menos do mesmo jeito que é de agora. Pode ter aprendido 2 ou 3 coisinhas no caminho, mas substancialmente é a mesma coisa. Francisco Augusto, o senhor recomenda o livro Marxismo de Marco Raimundo Aron? Eu recomendo tudo, cada linha que o Raimundo Aron escreveu, mas não quer dizer que as críticas que ele faz ao marxismo sejam as mais fundamentais. Na verdade, todo esse pessoal liberal, as críticas dele ao marxismo são todas superficiais. Estou lendo agora um livro do Terry Eagleton, Why Marx Was Right, onde ele pega as críticas mais populares feitas ao Marx, por exemplo, que o marxismo é economicista, que o marxismo leva à tirania, etc, etc. E ele vai desmontando uma a uma essas críticas, e desmontando muito bem. Tá certo? Então, significa o seguinte: o problema do marxismo, nós todos sabemos que tem algo errado no marxismo, algo fundamentalmente errado. Mas isso não quer dizer que os seus críticos pegaram o que tem no fundo da coisa. Por exemplo, quando eles criticam a ideia da sociedade comunista, todos estão partindo do princípio de que o objetivo do comunismo é chegar à sociedade comunista. Eu, assim, sem muito esforço, eu descobri que não é. Eu descobri que o objetivo do comunismo é a manutenção do movimento comunista, eternamente. Não pode chegar jamais à sociedade, por definição. Né? E isto, eu acho que isto é uma crítica muito mais contundente ao marxismo do que você demonstrar que a sociedade comunista não funciona, que ela não rende, etc, etc. Tá certo? Então, essas críticas mais populares, né? O marxismo é dogmático. Eu digo, claro que não é dogmático. É a coisa mais óbvia do mundo, aqui não tem nada dogmático. A partir do fim do século XIX, começa a aparecer 1000 variedades internas do marxismo. E todas elas são aceitas como marxistas e discutidas seriamente, em geral com respeito, às vezes, da briga de morte. Mas nem isso, briga de morte também é dentro do catolicismo. Quantos concílios não terminaram em briga de morte? Por causa de divergências doutrinais. Então, dentro do liberalismo, quantas brigas dentro do liberalismo também não terminaram em briga de morte? Está aqui, o que foi a rebelião do Sul contra o Norte? Era a rebelião de liberais contra estatistas. Quanto deu? Morreu mais gente na Guerra Civil do que tinha morrido em todas as guerras anteriores. Então, isso quer dizer que essas divisões, essa brutalidade pode aparecer dentro de qualquer corrente cultural. Não é característica do marxismo. O marxismo se caracteriza, vamos dizer, pelo volume extraordinário, pela quantidade extraordinária, isso sim. Só que daí você tem que perguntar, mas por que ele chega a esta quantidade extraordinária? Não é questão só de acusá-lo, não, eles sempre viram uma tirania sangrenta. Bom, muita coisa virou tirania sangrenta, o catolicismo virou, o protestantismo virou. O protestantismo mal começou, já matou 40 mil pessoas na Inglaterra, só na Inglaterra. Né? Então, e vamos dizer, a concepção, vamos dizer, dos Founding Fathers, ela era muito bonita, mas em nome dela se fez, em nome de 2 interpretações diferentes das ideias do Founding Fathers, se fez a Guerra Civil. Tá certo? Então, nada disso é característico do marxismo. A característica dele é o volume excessivo, o volume absurdo. Tá certo? E ele não faz essa liquidação em guerra civil. É o Estado liquidando a sua própria população em tempo de paz. Isso é característico do totalitarismo moderno. Tá certo? E liquidando a população nem sempre por motivos ideológicos. Havia assim pretextos ideológicos, mas que não correspondiam de maneira alguma à realidade. Né? Então, por exemplo, quando começaram a perseguir o Boris Pasternak por ser o ideólogo da burguesia, ele não era isso de maneira alguma. Eles inventaram que era. Então por que eles tinham que inventar essas coisas? Né? Então quando você vai ver a irracionalidade profunda do movimento revolucionário está na sua própria concepção originária. Ele é uma autocontradição, uma mentira desde o início. Né? Ele é, vamos dizer, o movimento perpétuo, que não quer chegar a lugar algum, porque não pode chegar. No dia que a revolução realizar os seus objetivos, ela será julgada. Julgada por quem? Se ela é o único tribunal que vale. A revolução tem tamanha autoridade, tamanho poder, que ela faz, como dizia Karl Marx, a crítica radical de tudo quanto existe.
Então a revolução não aceita nenhuma autoridade e nenhuma realidade acima de si mesma. Então ela nunca pode alcançar seu objetivo, porque se alcançou, terminou o serviço dela, agora ela vai ser julgada pela história. Ela não pode ser julgada pela história se ela é a autora da história. Então este movimento, ele não pode alcançar seus objetivos, não porque estes sejam objetivamente impossíveis, mas porque realizá-los seria destruir o espírito revolucionário. Então não pode acontecer nunca. Esta crítica ninguém foi ao marxismo, isso aí fui eu que fiz. Tá certo? Por quê? Porque eu tinha lido todas as outras e falo, bom, você lê as críticas ao marxismo, tem muita gente que lê e fica entusiasmado. Por quê? Se você vem do marxismo, de uma formação marxista, e de repente você descobre que não é nada daquilo, você via a luz. Eu digo, não, você não viu a luz ainda, meu filho. Né? Você só entendeu que tem algo errado ali, mas o que há propriamente errado? Então nós temos que examinar essas críticas com o mesmo olhar crítico com que examinamos o marxismo. Você tem que ler os antimarxistas também com olhar crítico. Você já entendeu que o marxismo é maligno, isso é isso. Mas essa é uma crítica moral, não é ainda uma crítica em profundidade. Então, para chegar a uma crítica em profundidade, você tem que superar as críticas já feitas. Dizer, não, elas ainda não pegaram, não descobriram onde está, vamos dizer, o ponto fraco, a absurdidade interna da coisa. Não é isso? Então, o livro do Terry Eagleton, ele te livra das críticas superficiais ao marxismo. Mas se você se livrou de todas as críticas superficiais, mas você sabe que a coisa está errada, bom, então você vai ter que fazer uma outra análise crítica mais profunda. Carlos Garcia pergunta, estaria correto dizer que a separação rígida da realidade em dois elementos, extensão e pensamento, por exemplo, é uma das origens da estase imaginativa? Sem sombra de dúvida. Estase imaginativa é quando a sua imaginação paralisa num quadro e aquele quadro toma o lugar de toda a realidade viva. É exatamente o que acontece. E é isso. Aí é aquele livro, o autor anônimo do livro Os Arcanos Maiores do Tarot, que é um padre alemão, né? Ele diz no começo uma coisa que me impressionou muito. Ele diz, vocês têm que tomar cuidado com as escolas filosóficas, elas têm um poder hipnótico terrível, elas são uma espécie de macumba. Né? Então eu digo, raios, é mesmo. Né? E como dizia Augusto Comte, a vida dos vivos é dominada por filósofos mortos. Então, bom, você estuda a história da filosofia, você começa a ver todas as camadas geológicas dessas influências que foram pesando sobre você. Você vê que nem todo mundo ali estava de sacanagem. Tem homens na história da filosofia que são de uma honestidade, uma idoneidade exemplar, quase santos. Outros são santos.